Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E esse é o estudo desse capítulo de número 3. Nos últimos 2 estudos desse capítulo, nós analisávamos o que Kardec tratou sobre os falsos cristos e falsos profetas, indicando que conhecemos a boa árvore pelo fruto que ela dá. Falou da missão dos profetas, que eles têm uma missão de desprendimento em favor da comunidade e não em favor dos seus próprios interesses. Inclusive, essa é uma forma de reconhecê-los. Falou dos prodígios dos falsos profetas, um alerta que o próprio Cristo fez de que os falsos profetas também realizariam prodígios. E isso é algo que a gente tem que se atentar e tomar cuidado, porque o falso profeta também poderá realizar curas, poderá realizar maravilhas que muitas vezes são fruto do avanço tecnológico, ou de força magnética, hipnotismo e tantas outras maneiras de se realizar algo que parece sobrenatural apenas para enganar. Tratamos do item que fala para não acreditarmos em qualquer espírito, para analisarmos a mensagem dada, o núcleo essencial da mensagem e, especialmente, a qualidade moral desse espírito. Inclusive, esse trecho é uma recomendação de um espírito que foi considerado santo católico, demonstrando que em todas as religiões há esse diálogo com o plano espiritual, devendo a individualidade humana, através das religiões, filtrar a mensagem dos espíritos para evitar cair em enganações, em mistificações. A partir daí, adentramos nas instruções dos espíritos, as instruções dadas pelos espíritos desencarnados por meio dos médiuns que trabalharam com Kardec. Eles então falaram dos falsos profetas, das características do verdadeiro profeta, tudo isso a gente viu aqui. E paramos no item intitulado Os falsos profetas da erraticidade, porque nós vimos que não há apenas falsos profetas encarnados. Existem também espíritos que são falsos profetas, falsos cristos, que passam uma ideia de que são espíritos elevados, angelicais, de que são espíritos enviados por Deus, mas que na verdade tratam-se de enganadores, espíritos que querem apenas dominar, querem levar os médiuns ao ridículo, querem induzir a sociedade a obedecê-los, o que demonstra a sua inferioridade. Então nós iniciamos o estudo desse item na semana passada e hoje vamos prosseguir. Vejam aí que na mensagem do item 10 há a fascinação, um risco que todo médium corre, que todo espírita desavisado corre. Por quê? Se ele não estudar, se ele não analisar o conteúdo das mensagens recebidas, ele sofrerá um grande risco de ser iludido, ludibriado e, por consequência, ficar fascinado pelo espírito, que ele considera um mentor, um anjo da guarda, um profeta ou até mesmo o próprio Cristo. É necessário, portanto, tomar esse cuidado para que não sejamos enganados pelos falsos profetas da erraticidade, espíritos desencarnados que aparentam ser o que não são. Essa entidade que ditou essa mensagem prossegue ensinando. São eles, esses espíritos, que falseiam o conteúdo da mensagem, espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, a divisão, a discussão entre os grupos, dividem núcleos religiosos, porque uma parte do grupo quer acreditar cegamente,
Outra parte quer analisar as mensagens e outra parte não aceita de nenhuma forma os absurdos ensinados. Então, esses espíritos acabam de fato causando divisão, antagonismos, discussões entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Nós, seres humanos encarnados, já facilmente brigamos, entramos em contendas, discutimos, discordamos, o que é natural. Com o estímulo de um espírito imperfeito, isso se dá com ainda mais frequência. E vemos aí inúmeros grupos religiosos, não somente espíritas, mas, por experiência própria, nós podemos falar do espiritismo. Grupos espíritas que se dividem, que se separam, que brigam, porque estão iludidos por espíritos falseadores que acabam semeando essa discórdia. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. O pensamento é lógico, é racional. Se o espírito causa divisão, se o espírito causa contenda, briga, discussão, é porque elevado não é. É um espírito rasteiro, é um espírito imperfeito, é um espírito que deve ser, sim, recebido na casa espírita como um irmão, como um companheiro de jornada, mas nunca como mentor, como instrutor, porque esse cargo é reservado para espíritos que realmente comprovaram a sua superioridade moral. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Vejam que essa entidade considera essa atitude como algo grosseiro, algo de fácil identificação. Por quê? Porque se um espírito chega causando polêmica, dando uma mensagem que traz discussão e briga entre os médiuns, entre o doutrinador, entre o coordenador, o presidente e os membros da equipe, logicamente esse espírito não é elevado e por isso não deve ser ouvido naquilo que traz a discórdia. Por isso, é considerado um erro grosseiro cair na falácia desses espíritos. Ele prossegue, mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Não é somente essa forma para reconhecermos os falsos profetas da erraticidade. Não é somente verificando a sua mensagem que traz divisão. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Então, se eles surgem nas casas espíritas, dizendo serem espíritos elevados, superiores, enviados de Deus, profetas que vêm anunciar grandes verdades, o fato é que, se eles de fato pertencem a essa categoria de espíritos profetizadores, superiores, imbuídos de uma missão divina, eles têm que ser, primeiro, muito bons, espíritos puros e, logicamente, racionais. Porque a racionalidade, o pensamento equilibrado, construído de forma racional e lógica, é característica de espíritos equilibrados, superiores. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede o que restará. É por isso que no último estudo, semana passada, eu falei de alguns casos práticos que eu já ouvi falar. De grupos espíritas que retiraram os seus dentes para evitar o ranger de dentes conforme uma determinação de um espírito protetor, de um espírito guia, claramente demonstrando-se que se trata de um espírito rasteiro, zombeteiro, que brincou com aquelas pessoas simples e estes últimos, por não vigiarem, não passarem a mensagem recebida pelo crivo da razão e do bom senso, acabaram enganados. Também dei o exemplo do centro que instalou chuveiros na sala de passe. E quando foi questionado, se eu não me engano, é Divaldo Pereira Franco que conta essa história.
Ou é ele ou é o Raul Teixeira. Quando ele viu os chuveiros, ele questionou: por que tem chuveiro aqui na sala de passe? Então foi revelado, né, a esse interlocutor, que os chuveiros estavam ali para auxiliar na fixação dos fluidos, porque os fluidos caíam dos chuveiros. O que é um absurdo, né? Se passarmos essa mensagem pelo crivo do bom senso e da razão, isso é levado ao ridículo, né? A espiritualidade não precisa de chuveiros para fazer cair fluidos salutares em quem está recebendo o passe. E dei o exemplo ainda de um outro caso, das pessoas que passavam óleo de cozinha nos cabelos das pessoas que tomavam o passe, sob o argumento revelado por uma entidade guia da casa de que o óleo servia para fixar os fluidos na cabeça das pessoas. O que também é um absurdo, é algo ridículo, claramente direcionado por uma entidade ou que pensa ser superior ou que, de forma jocosa, finge ser superior para levar aquelas pessoas ao ridículo. Então, passemos as mensagens, as orientações pelo crivo da razão e do bom senso, para evitar cair nessas armadilhas. Convinde, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas como essas que eu citei, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Não é difícil, portanto, de identificar as diversas vezes que já ocorreram esse tipo de situação. Pessoas que foram enganadas por espíritos que vieram com sistemas impraticáveis, doutrinas filosóficas que beiram o absurdo, ou revelações que, na verdade, a ciência demonstra não existir. Então é necessário muito cuidado, muita análise, tanto para não cair em erro, como também para não pré-julgar informações que são preciosas, mas que a nossa ciência ainda não alcançou. É necessário fazer essa observação, porque alguém desavisado pode ler essas frases, ouvir esse estudo e achar que nós temos que negar todas as informações que nos chegam, duvidar de tudo que surge em obras mediúnicas consagradas, recebidas por intermédio de pessoas honestas, médiuns valorosos como Chico Xavier, que podem trazer uma informação ainda não confirmada pela ciência humana. E isso por si só não significa que se trata de espírito enganador, espírito mentiroso. Há informações que ainda serão confirmadas pela ciência, porque para se alcançar a constatação dessas informações, a ciência precisa avançar em alguns pontos, ou desenvolver o caráter sentimental primeiro, para depois conseguir desvendar alguns dos mistérios das leis divinas. Então, é necessário esse cuidado, não duvidar de tudo, mas também não acreditar em teorias absurdas. Por outro lado, continua o espírito: crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Então, além de todos os critérios que ele está dando para se identificar o falso profeta, ele também fala de um específico, que é quando o bom senso do povo, o bom senso das massas, reconhece algo como verdade. Do mesmo modo
que nós não devemos acreditar somente porque o povo crê, não podemos esquecer que é um indicativo, é um dos indicativos de que a mensagem pode ser sim verdadeira, se o bom senso das massas aprecia uma verdade. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Então ele está ensinando aqui uma das maneiras de se reconhecer que uma verdade, de fato, vem de Deus, vem de um espírito mensageiro divino. Basta comparar duas ideias contraditórias e ver qual das duas encontra maior eco, aceitação da sociedade. Esse é um indicativo de que aquela verdade recebida com maior aceitação pelo povo, pelas massas, pode ser que ela seja a verdade que prevalece sobre a outra ideia, que seria a ideia mentirosa. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Então ele está usando um argumento aqui do tempo e dos sinais relativos à aceitação social. O argumento dele é o seguinte: se uma doutrina soma adeptos a cada dia que passa, é um indicativo que essa doutrina traz mais verdades do que uma outra que perde adeptos com o tempo que passa. Então é um dos argumentos, é uma das estratégias, uma das teorias, um dos critérios para se identificar uma doutrina verdadeira e uma doutrina falsa, ou uma informação verdadeira e uma informação falsa. Se a doutrina ganha adeptos a cada dia, é sinal de que trata da verdade. Logicamente, repito, esse critério isolado não é suficiente, porque se um país inteiro adotar uma doutrina absurda, somente esse critério não é suficiente para constatarmos a veracidade de uma doutrina. É somente mais um dos critérios. Então, primeiro passa pelo critério da razão, do bom senso, de quem está vindo essa mensagem, para depois chegar no critério das massas que aceitam essas ideias. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Então é um critério interessante, porque demonstra o objetivo de Deus de espalhar uma verdade. Deus nunca desejou que uma verdade ficasse restrita aos privilegiados. Nós já falamos aqui, desde os estudos de Leon Denis, até os estudos das obras de André Luiz e do Evangelho, que a religião sempre limitou as verdades divinas apenas para a nata da sociedade, aqueles que eles consideravam como privilegiados, como pessoas preparadas para receber a verdade. O Espiritismo vem então e vulgariza, no sentido de tornar comum a todos, independentemente de posto, de cargo, de condição ou posição social. Antes do Espiritismo, o Cristo trouxe essa verdade, nascendo entre pobres, miseráveis, doentes, pregando entre prostitutas, ladrões e pessoas que, à época, eram de má fama. Jesus demonstra que a verdade divina é para todos, não para os intelectuais, os doutores da lei, os poderosos do mundo. Então, Deus quer sempre que a verdade chegue a todos.
Uma doutrina ser abraçada, portanto, por todos é um indício de que ela é verdadeira. É um dos critérios para se identificar a veracidade de uma doutrina. A entidade continua: repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. Então ele retorna ao critério do espírito que causa divisão, dissensão, separação. Ele volta a falar, que ele já falou lá em cima. Ele repete aqui. O espírito que traz separação, insulamento, que é insular a pessoa no seu ego, na sua vaidade, no seu egoísmo, na sua cólera, é um espírito inferior, imperfeito. E ele vai além, ele diz: tome cuidado com o espírito que se apresenta como conselheiro exclusivo. É muito comum na obsessão por fascinação que o médium ache que o seu espírito é só dele, é um mentor só dele, exclusivo, que não deixa ele tomar nenhuma decisão. Todas as decisões passam pelo crivo do espírito guia, exclusivo daquele médium. Cuidado! Isso é indício de fascinação. Isso é indício de que o espírito está querendo dominar o médium, para que faça suas vontades, para que seja idolatrado por ele. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. Então ele diz aqui o que a gente adiantou no último estudo, que o espírito começa a elogiar o médium. Falar que você é um médium escolhido por Deus, você tem uma missão grandiosa e eu vou te guiar nessa missão. Escute somente a mim. Pessoas tentarão te desviar do caminho, vão dizer que eu sou um obsessor, vão dizer que eu sou um espírito que está te iludindo. Não acredite neles. Eu sou o seu guia exclusivo. Tome cuidado. Se você é um médium que escuta isso do seu mentor, não rechace esse espírito com raiva, com ódio. Reconheça nele um companheiro de jornada, alguém que precisa ser esclarecido tanto quanto você. E convide-o a ser seu companheiro de jornada, caminhar com você, aprendendo, mas não aceite que ele te domine as ideias. Dite a sua vida, né? Dite as escolhas da sua vida. Faça as escolhas por você. Não permita isso. Isso é indício de um espírito que quer dominar. Muitas vezes vaidoso, porque quer ser reconhecido como mentor quando ainda não tem condições de ser mentor. Todos nós seremos mentores, instrutores um dia, mas para isso precisamos nos preparar primeiro, trabalhar humildade, simplicidade, conhecimento. Não adianta querer antecipar. Então, muitos espíritos não têm paciência para desenvolver virtudes primeiro, antes de receber encargos de instrução, encargos de mentoria, e aí pegam os médiuns desavisados, crédulos, fracos, e já atuam como se guias fossem, como se instrutores fossem, mas na verdade ainda não estão preparados para receber esse encargo. São geralmente espíritos sequiosos de poder, e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Olha que frase forte, hein? Tiranos domésticos, quando encarnados. Aquele pai de família que quer mandar em todo mundo, quer ditar a vida de todos, não deixa os filhos escolherem nada, a mulher, a esposa, fazer as escolhas. São déspotas, ditadores dentro de casa. Quando morrem,
querem continuar sendo ditadores. E como não tem mais acesso, muitas vezes, à família, se aproximam de médiuns e, com essa mesma postura de déspota, com essa mesma postura de ditador, começa a dar ordens, a ameaçar o médium. Quando o médium é despreparado, não estuda, é crédulo, ele tem medo. Ele acredita que será amaldiçoado, que será perseguido. Ou o espírito usa da estratégia do elogio. Em vez de ameaçar, elogia o médium. Temos que ter cuidado. Vejam que não é fácil ser médium, hein? São muitos os perigos de um lado e de outro. Tantos espíritos que chegam ameaçando, brigando, dando dor de cabeça literalmente, quanto os espíritos que vêm falando doce demais, de forma melosa, insuflando sua vaidade, seu ego. É necessário ter cuidado. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Essa última frase é o que muito espírita vai usar para menosprezar religiões de origem africana, de matriz africana, né? Religiões que abraçam o contato com a espiritualidade, mas cheio de rituais. Mas vejam que a frase é: desconfie de comunicações que trazem um caráter de misticismo. É diferente. Misticismo é fingir o que não é. Ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Então, nessas religiões, por exemplo, como a Umbanda, se a entidade vem pedindo muito presente, pedindo bebidas caras, pedindo que sejam feitos trabalhos extravagantes, a própria Umbanda ensina a duvidar, a tomar cuidado, que não é bem assim. Porque uma entidade que trabalha pelo bem não vai fazer exigências extravagantes. Então tomemos cuidado com isso também. Não é porque uma religião adota um ritual que vai se enquadrar nessa descrição de misticismo e cerimônias. Porque o Espírito deixa claro aqui que é enganação e cerimônias extravagantes. Tá? Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. É para duvidar mesmo. O espírito começa a pedir um monte de coisa, começa a pedir um monte de presente material. É para desconfiar mesmo. Espírito superior não precisa de nada material. Religiões como a Umbanda determinam para certos trabalhos e atividades coisas materiais porque eles têm uma crença, têm todo um fundamento para que esses materiais ajudem no trabalho espiritual. É diferente. Tá? No Espiritismo não se adota nenhum tipo de ritual, muito menos se utilizando de coisas, né, de bens materiais. Porém, não nos cabe condenar religiões que ainda se utilizam de rituais, que muitas vezes são bengalas apenas para os médiuns. As entidades não precisam daqueles materiais. Eles já manipulam os fluidos, o pensamento, a vontade para que os trabalhos para o bem sejam realizados. A entidade continua: estais certos igualmente de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Ele está revelando, então, mais um critério para se identificar uma verdade universal, uma verdade que vem de Deus. Que é, qual critério é esse? Quando essa verdade é revelada em vários centros simultaneamente, em vários templos, simultaneamente por vários médiuns. Não é uma mensagem exclusivista de um médium.
Não é uma verdade que vem apenas por intermédio de uma pessoa. Não. Quando a verdade é divina, ela vem revelada por vários médiuns, várias entidades em vários centros espíritas, em vários terreiros, em vários templos em que se aceita a comunicação entre os espíritos e os homens encarnados. Essa verdade é revelada no Brasil, em outros países, ao mesmo tempo. Isso é uma grande prova. Inclusive Kardec, na Revista Espírita, nas diversas edições que ele traz, há inúmeros exemplos de mensagens recebidas simultaneamente em países diferentes ao mesmo tempo. Por isso, simultaneamente, né? Então, essa comunicação verdadeira será narrada, será disponibilizada para vários médiuns ao mesmo tempo em locais diversos e não com a exclusividade de um ou dois. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando o médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. É necessário muito cuidado também com essa frase, porque muitos acusam Divaldo Pereira Franco de estar assessorado apenas por um espírito, que é Joana de Ângeles. E isso é uma falácia. Temos que ter muito cuidado. Divaldo recebeu várias obras por vários espíritos diferentes. Não é somente Joana de Ângeles que confere mensagens por meio do Divaldo. Se de fato um médium só recebe um espírito, por mais alto que esse espírito diga ser, temos que ter cuidado. Essa entidade é clara que existe obsessão quando o médium só recebe mensagem de um espírito. É obsessão mesmo. Mas não é o caso do Divaldo, tá? Opinião pessoal minha, mas nesse mesmo capítulo a gente estudou que se reconhece o verdadeiro profeta pelos frutos que dá. A boa árvore dá bons frutos. E os frutos que Divaldo Pereira Franco deu e dá até hoje são inúmeros, né? São frutos belíssimos. O trabalho que ele tem no bairro Pau da Lima, em Salvador, é um trabalho missionário. É praticamente uma colônia espiritual instalada na Terra, no plano físico. No meio de um bairro perigoso, de um bairro de periferia, Divaldo Franco instalou uma colônia. É uma cidadezinha com inúmeros serviços de saúde, serviços espirituais, educação de crianças, dando dignidade a centenas de milhares de crianças até hoje, fazendo parto humanizado. Enfim, quem puder conhecer, vá, que não vai se arrepender. Mansão do Caminho de Divaldo Franco é um lugar lindo, maravilhoso. Então, muitos se utilizam dessa parte para dizer que Divaldo sofre uma obsessão, porque só Joana de Ângeles comunica por ele. Isso é uma inverdade. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir seja declinado a todo propósito. Então ele finaliza esse parágrafo dizendo que todo grupo ou todo médium que começa a realizar práticas que aparentam superstição, é possível que haja obsessão. Principalmente quando o espírito dá um nome que todos respeitam. Eu sou Bezerra de Menezes, eu sou Jesus, eu sou São Luís.
analise o conteúdo da mensagem. Se for um conteúdo banal ou um conteúdo absurdo, pode já desconfiar. Ou uma mensagem superficial que fala algo que todo mundo diz, também pode desconfiar. Não é condenar o médium, não é atacar o médium, não é expor o médium na frente de todos, não é isso. É você intimamente se perguntar, será que é São Luís mesmo? Será que é Bezerra de Menezes mesmo? Porque também há hoje uma preocupação muito grande de desmascarar, né? Então muita gente acaba apontando dedos para médiuns bons, médiuns equilibrados, que podem sim sofrer a influência do animismo, sofrer a influência de um espírito que não é puro, mas também não é rasteiro. É natural, estamos aqui na Terra, estamos sujeitos a essas situações. Então não nos cabe condenar o médium, muito menos expor esse médium na frente de todos. O que a entidade pede aqui é que a gente tome cuidado, principalmente se a gente for o médium, né? Ele não está dizendo para se criar uma polícia espírita de fiscalização de médiums. Muita gente acha que tem essa função, que ninguém deu, né? Ninguém deu essa função para ele. Mas muita gente acha que tem essa função, essa tarefa, essa missão de desmascarar os médiuns. Cuidado, cuidado. O conselho aqui é pessoal. É para cada médium analisar as suas mensagens, o seu grupo. Ele diz, é incontestável que submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade. Palavra nova, hein? Não conhecia. Absurdidade, o absurdo e o erro. É só passar pelo crivo da razão e da lógica. Todos os exemplos que eu dei naquele estudo e hoje de novo, a gente consegue enxergar isso bem, né? Se analisarmos pelo crivo do bom senso, são ideias ridículas. Pode um médium ser fascinado, iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Então ele dá o remédio aqui, hein? Ele fala, passe pelo crivo da razão e da lógica para rejeitar o absurdo. Por quê? Por mais que um médium ou um grupo esteja fascinado, iludido, existem vários fatores que curam essa enfermidade da ilusão, do misticismo. Quais são os remédios? Outros grupos espíritas ajudarem na verificação das mensagens. Isso é difícil demais, hein? Porque geralmente as casas espíritas disputam, né? A minha casa é melhor que a sua. Os meus médiuns são melhores que os seus. Então, quando a casa é madura, ela recebe o conselho de outra casa, sem problemas. Outro remédio, ciência, conhecimento, estudo adquirido. Outro remédio, a autoridade moral dos diretores. Olha a importância da conduta. Um diretor de casa espírita, um presidente de centro espírita, precisa ter uma conduta ilibada. A gente não pede isso dos ministros do STF. É preciso, para ser ministro, em tese, né, o que a lei diz é que a conduta tem que ser ilibada. O ministro tem que ter um notório saber jurídico. Mas em relação à conduta, ilibada, ou seja, uma conduta digna, correta. Um diretor de templo religioso tem que ter uma conduta digna, ilibada. A autoridade moral é um dos remédios para evitar a fascinação. Os diretores estarem sintonizados com o bem. Outro remédio, comunicações que os médiuns recebam nessa casa
que trazem lógica, autenticidade de espíritos nobres, informações que se confirmam, demonstrando que o espírito é de fato elevado. Isso tudo são formas de falar, olha, esse grupo é bom, esse grupo está bem assessorado. Eu, particularmente, fico muito feliz quando conheço uma casa espírita, um templo religioso, e vejo essas comprovações, a espiritualidade superior presente ali, por meio de várias provas. Seja uma promessa que eles fazem e depois se cumpre. Seja uma informação que eles dão que meses depois se confirma. Seja uma cura. Então, esses sinais mostram que o grupo é equilibrado, que o grupo está bem assessorado por espíritos puros. Isso tudo demonstrará que a turba de espíritos mistificadores ou mentirosos e ainda maus poderão ser afastados por meio desses remédios, pelo crivo da razão e do bom senso. Essa mensagem foi ditada por Erasto, discípulo de São Paulo. Olha quanta elevação, hein? Quantos conselhos aos espíritas para não cair nas armadilhas dos espíritos mistificadores e maus. Mensagem recebida em Paris, 1862. Entremos então no item 11. Jeremias e os falsos profetas. Os espíritos vão comentar uma passagem do Evangelho que diz: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações: nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso está descrito por Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Notem que essa passagem é muito clara, não é? Falsos profetas, pessoas que dizem ter sonhado, dizem ter recebido visões, conversado com Jesus, conversado com os profetas da espiritualidade e mentindo, criando, inventando. Vejamos o que os espíritos dizem. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. De fato, lendo essa passagem, a gente vê que desde aquela época tinha os exaltados, os mentirosos, dizendo: eu sou profeta, eu vi, eu ouvi a palavra de Deus. Até hoje tem essas pessoas, né? E falam verdadeiros absurdos que saem dos seus corações e das suas mentes, não da boca do Senhor. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis.
Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Olha que forte a mensagem desse Espírito, nos contando que desde a Israel antiga já tinha esses profetas mentirosos que por dinheiro falavam coisas boas para quem pagava. Até hoje, os médiuns, os profetas modernos, falam o que o povo quer ouvir mediante dinheiro, mediante pagamento, iludindo o povo ignorante sobre as verdades. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. São sem vergonha, né? Com o perdão da expressão, são pessoas sem vergonha mesmo. Eles não têm vergonha de falar, de mentir, que receberam uma mensagem de Jesus, de espíritos puros, de Deus, quando estão inventando. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. Ou seja, eles diziam que tive um sonho, e aí iludiam as pessoas. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos, até porque era perigoso, não é? Dependendo da fama do profeta, se você desconfiasse dele e o acusasse, você poderia ser morto. Então muitos tinham medo. Os sonhos ou as visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Então esses falsos profetas constantemente falavam ao povo, mentindo. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. A gente comentou essa passagem, em que a Bíblia demonstra que a comunicação com os espíritos é algo natural. Tanto que São João pede: cuidado, faça o filtro, experimente se o espírito é de Deus ou não, demonstrando claramente que existem espíritos de Deus e espíritos que não são de Deus, ou seja, espíritos rasteiros, inferiores, maus. Mas se o São João nos aconselha a fazer o critério, é porque tem espíritos de Deus que vêm trazer mensagens. A mediunidade, por consequência, não está condenada. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são, está-se a ver, os médiuns, que se não precatem bastante. Então quem são os iludidos? Os médiuns, porque são eles que recebem a mensagem mentirosa do Espírito. Aí se encontra, é fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos, dificuldades, obstáculos, em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no Espiritismo. Eu falei agora há pouco. Médiuns crédulos, fracos, iniciantes, acreditam em tudo que o Espírito diz. Então essa é uma grande dificuldade dos médiuns iniciantes, tomar o cuidado para não ser iludido. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Inclusive, eu já vi várias vezes espíritos superiores testarem os médiuns, deixando que espíritos inferiores se comuniquem para testar o médium, ver se ele estudou, ver se ele está atento. Eles fazem esses testes para verificar se o médium realmente está sintonizado no bem, se vai se deixar levar ou não. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Então, o conselho dele é muito importante.
não seja você iludido por um falso profeta da erraticidade, ou seja, um espírito, para que você mesmo não se torne um falso profeta. Por que ele diz isso? Porque a partir do momento que o médium aceita a ideia absurda do espírito e fala isso para alguém, ele está se tornando um falso profeta. A semelhança do espírito que lhe deu uma mensagem absurda. Essa mensagem muito esclarecedora foi ditada por Luos, espírito protetor, em Karlsruhe. Eu não vou tentar falar o nome dessa cidade, em 1861. Então chegamos ao final do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Um capítulo muito esclarecedor que demonstra a necessidade de vigiarmos para não cairmos nas armadilhas da espiritualidade inferior, daqueles que querem enganar, iludir, ludibriar para serem adorados, para receber presentes, para que o seu ego, a sua vaidade seja estimulada, e também para que reconheçamos os verdadeiros profetas, os enviados de Deus para renovar o pensamento da humanidade. As características tratadas nesse capítulo nos ajudam a reconhecer os bons profetas, os cristos verdadeiros, que nós sabemos que no nosso planeta só há um Cristo, Jesus Cristo. Mas, com o conhecimento espírita, a gente sabe que cada orbe tem um Cristo e que eles dialogam, e que eles trocam experiências, ajudam, né? Porque o princípio da fraternidade, da solidariedade, ele é constante no mundo espiritual. Os espíritos superiores estão em constante auxílio uns aos outros e principalmente aos sofredores, aos inferiores. Então esse capítulo é muito importante para nos fazer enxergar os verdadeiros profetas, o Cristo verdadeiro, e para tomarmos cuidado com os espíritos falaciosos. Na semana que vem estudaremos o capítulo 22, chamado Não Separareis o que Deus juntou. Então agradeço, como sempre, a todos que nos acompanham, os estudos realizados nesse canal, e especialmente faço agradecimento aos mentores do trabalho, aos guias espirituais, que não têm nenhuma dessas características estudadas nos últimos estudos em relação a esse capítulo, porque não querem ser valorizados individualmente, não querem ser adorados, não querem fascinar os médiuns, querem servir ao Cristo, inspirando quem tem boa vontade e vontade também de ajudar. Então, meu agradecimento aos nossos amigos espirituais, que sempre estão presentes, nos inspirando, nos indicando o caminho correto a seguir, nos ajudando nas problemáticas pessoais, nos momentos de desânimo, de dúvida, de descrença. Que esses amigos continuem conosco, nos orientando, não deixando que nós caiamos nas armadilhas do mal, dos falsos profetas, dos mistificadores, dos enganadores. Busquemos no estudo, busquemos na reflexão os remédios para se evitar a mistificação, a fascinação e tantas outras formas de nos iludirmos com a realidade espiritual daqueles espíritos ainda vinculados ao poder temporal da terra. A vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, que querem, à semelhança dos tiranos domésticos que foram em vida, prosseguir enganando e subjugando vontades e consciências no plano espiritual. Que esses amigos possam nos ajudar nessa batalha diária, a fim de que estejamos sintonizados com eles, prontos a identificar os espíritos trevosos que pretendem nos derrubar. E a cada dia
munidos do capacete da esperança, da couraça da fé, do escudo da caridade, possamos trabalhar a cada dia, dedicando-nos ao próximo, combatendo as más inclinações e caminhando juntos na direção de Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e os convido para prosseguirmos estudando as obras de Kardec e também de André Luiz nos estudos que fazemos diariamente no canal. Um abraço a todos e até a próxima.